Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, bem-vindo ao episódio 10 da semana do Processo Cast. Hoje iremos conversar sobre a denunciação da lide, do recurso especial 613.190, São Paulo, cujo relator foi o ministro Luiz Fux, colho a seguinte definição, abre aspas. O Instituto da Denunciação da lide é modalidade de intervenção forçada, vinculado à ideia de garantia de negócio translatício de domínio e existência de direito regressivo. A parte que inceta a denunciação da lide, o denunciante, ou tem um direito que deve ser garantido pelo denunciante transmitente, ou é titular de eventual ação regressiva em face do terceiro, porque demanda em virtude de ato deste. Fecha aspas. A definição apresentada, por mais que advenha de um julgamento ocorrido no ano de 2003, em que se vigia o Código revogado, nos serve na atualidade, mesmo que a denunciação da lide tenha sofrido modificações do Código de 1973 para o de 2015, ponto que não vejo necessidade de adentrar para fins da compreensão dessa modalidade de intervenção de terceiros. Tempus regit actum. Deixamos o CPC de 1973 descansar em paz, pelo menos quando possível. Prevista entre os artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil, a denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros provocada. Provoca-se um terceiro para que integre um processo, visto a existência de demanda que lhe é dirigida. Conforme em redação do artigo 125 do Código de Processo Civil, abre aspas, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato, no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam, inciso 2, aquele que tiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Fecha aspas. Sobre ambas as hipóteses, no caso do inciso 1, provocação do alienante imediato, na situação de o adquirente a título oneroso sofrer por terceiro reivindicação da coisa negociada, a denunciação da lide decorre da ideia de convocar o denunciado para garantir ao denunciante o exercício dos direitos que lhe advêm da evicção. E sobre a evicção, vejam os artigos 447 a 457 do Código Civil. Já, no caso do inciso 2, a denunciação da lide ocorre àquele que possui uma obrigação, por lei ou pactuada, de indenizar em ação regressiva o prejuízo daquele que for vencido no processo. Aos que não sabem, ação regressiva ou ação de regresso consiste na pretensão fundada em direito de regresso, isso é, no direito de uma pessoa de reaver valor despendido por si, seja bruto ou para o cumprimento de uma obrigação, na ocasião de que essa responsabilidade pertencia a terceiro. Exemplificando a ação regressiva e o inciso 2 do artigo 125 do Código de Processo Civil, pegue-se o caso da construtora que foi processada por conta de falhas na estrutura de um edifício. A clara situação de denunciação da lide em processos envolvendo essa discussão, afinal, essas falhas na estrutura, em princípio, e não adentrando numa discussão pormenorizada e que abriria muitos porém, são de responsabilidade do engenheiro. No caso do processo ajuizado em face tão somente da construtora, caberia ação regressiva em face do engenheiro ou poderia ela, construtora, utilizar-se dessa modalidade de intervenção de terceiros que estamos expondo neste episódio. Denunciação da lide provocando esse engenheiro denunciado ao ingresso no processo. Há discussão doutrinária acerca da denunciação da lide com base no inciso 2 do artigo 125 do Código de Processo Civil. Neste ponto moram duas correntes, a corrente restritiva e a corrente ampliativa, respectivamente. Por parte daqueles que adotam a concepção restritiva, como o caso Carpinella Bueno, Nelson Neri Jr., entre outros, apenas seria possível a denunciação da lide na hipótese de haver transferência de direito pessoal. A denunciação da lide é, portanto, um mecanismo que objetiva a garantia pelo terceiro na transmissão de coisa ou do direito.
Em eventual derrota do cessionário, denuncia-se a lide ao cedente para que responda por esse resultado. Agora, por parte daqueles que adotam a concepção ampliativa, como a saudosa Ada Pellegrini Crenover, Humberto Teodoro Júnior, Atos Guzmão Carneiro, entre outros, sustenta-se a inexistência no direito brasileiro de uma distinção entre garantia própria e imprópria. Sobre ela, parafraseando o professor Cândido Rangel Dinamarco na obra Intervenção de Terceiros, abre aspas. Aqui no Brasil, em que inexiste a dualidade de institutos associados a espécies de garantias, ou o sujeito denuncia a lide ao terceiro ou nada poderá fazer. Aqui, a denunciação da lide é posta, na lei e por todas as doutrinas, como caso de intervenção coata, inexistindo uma intervenção coata diferente dela, à disposição da parte em caso de garantia simples. Fecha aspas. A denunciação da lide possui duas funções: notificar a terceiro a existência do litígio e propor que esse terceiro, denunciado, responda pela reparação dos prejuízos do denunciante, parte, autor ou réu, que provoca terceiro, no caso de ser vencido em processo judicial, antecipando discussão de ação de regresso. A denunciação objetiva a inserção de nova lide entre denunciante e denunciado no processo. A decisão judicial, portanto, não apenas incidirá na lide entre autor e réu, mas também na lide entre denunciante e denunciado, resolvendo a discussão acerca do direito de garantia ou do regresso a ser exercido de um contra o outro. Portanto, tenham em mente que denunciação da lide é demanda, incidente, regressiva, eventual e antecipada, exercendo-se por meio dela o direito de ação. É demanda incidente, pois não se forma processo novo, acrescentando ao processo um novo pedido, ampliação objetiva ulterior do processo. Se admitida, o processo passa a contar com demanda principal e demanda incidental. É demanda regressiva, pois veicula pretensão regressiva ou de garantia. O denunciante objetiva o ressarcimento pelo denunciado de eventual prejuízo que sofrerá no processo. É demanda eventual, pois ocorre sob condição. Sua análise apenas será feita se o denunciante for vencido. Caso ele, denunciante, seja a parte vencedora, não se analisará a demanda incidental, denunciação da lide. Cá a redação do artigo 129 do CPC, abre aspas, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide, fecha aspas. É demanda antecipada, pois antecipa a imputação a terceiro de responsabilidade pelo ressarcimento. O denunciante, antes de sofrer eventual prejuízo, antecipa e propõe demanda em face de terceiro. A denunciação da lide é uma faculdade, ou seja, é uma opção posta à parte interessada. Caso não se denuncie a lide, não há preclusão no direito de regresso, porém o mesmo apenas poderá ser exercido autonomamente. Levando em consideração o parágrafo 1º do artigo 125 do CPC, isso que falamos se aplica também para o caso de indeferimento da denunciação da lide. Entendendo o juiz pelo indeferimento da denunciação, seja lá o motivo, essa decisão nada implica ou produz efeito sobre o direito de regresso. Já que adentramos no procedimento, vamos fechar esse ponto. Quando a denunciação da lide for pelo autor, o seu momento se confunde com a própria ação. E explicarei isso a partir do exemplo que o professor Humberto Teodoro Júnior, em seu curso de Direito Processual Civil, volume 1, apresenta, abre aspas, um veículo foi objeto de apreensão policial promovida por alguém que se diz dono e vítima de furto. O comprador, então, move ação reivindicatória ou possessória e, desde logo, inclui o vendedor na demanda como responsável pela garantia da evicção. Na petição inicial, portanto, será pedida a citação do denunciado juntamente com a do réu, fundada em pretensão regressiva da qual o autor se alega titular. Fecha aspas. Na minha visão, e a doutrina diverge nesse ponto, não é possível falar de um litisconsórcio necessário ativo, afinal, o direito de ação é uma faculdade pessoal. Inevitavelmente, não há como compelir alguém a figurar no polo ativo como litisconsórcio.
A denunciação da lide promovida pelo autor vai se confundir com a própria ação porque se trata de uma busca pelo denunciante de que esse terceiro denunciado integre a relação jurídica. Tanto é verdade que, conforme artigo 127 do CPC, admitida a denunciação da lide, provocado o denunciado, se vier a intervir no processo, torna-se litisconsorte do autor. A citação do denunciado deverá ser requerida em petição inicial, artigo 126 do CPC, e, intervindo, poderá acrescentar novos argumentos à petição inicial, a princípio em até 15 dias, conforme caput do artigo 335 do CPC. Então, somente após esse prazo para manifestação é que se promoverá a citação do réu. Agora, se a denunciação for pelo réu, a citação deverá ser requerida na contestação. O artigo 128 do CPC enumera 3 situações. 1. Caso o denunciado intervenha e conteste o pedido do autor, mesmo prazo de 15 dias, o processo prosseguirá, estabelecendo-se litisconsórcio unitário entre o denunciante e denunciado na ação principal, não se esquecendo que na demanda incidental haverá antagonismo entre eles. 2. Se revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, abstendo-se da interposição de recursos e restringindo a sua atuação à ação regressiva. Ou 3. Intervindo no processo, poderá o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, situação em que se abrem 2 opções ao denunciante. 1. Prosseguir com a sua defesa, ou 2. Aderir ao reconhecimento e pedir procedência da ação de regresso. No caso de procedência da ação principal, poderá o autor requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites do direito de regresso. Importante mencionar que a citação do denunciado deverá, seja pelo autor ou pelo réu, ser promovida em até 30 dias, conforme artigo 131 do CPC, no caso de residente na comarca, ou, sendo residente em outra comarca, em até 2 meses, parágrafo único do artigo 131 do CPC. Para finalizar o ponto, não custa reforçar que, conforme artigo 10 da Lei 9.099 de 95, não se admite a denunciação da lide no procedimento dos juizados especiais cíveis, bem como ela não será admitida nas ações que versem acerca da reparação de danos originadas de relação de consumo, vide artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor. Podemos, ainda, falar em denunciação sucessiva, parágrafo 2º do artigo 125 do CPC e per saltum. Denomina-se e admite a denunciação sucessiva, ocorrendo quando o denunciado denuncia a lide contra uma quarta pessoa. Vejam, o terceiro que foi denunciado denuncia um outro terceiro responsável pelo reembolso de prejuízo em ação regressiva ou de garantia. Pode, conforme redação do Código, haver a denunciação sucessiva, uma única, perdoe-me o pleonasmo, mas é para clarear o ponto, vez. A denunciação per saltum consiste em denunciar um terceiro que não tenha relação direta com o denunciante e não é admitida em nosso sistema processual civil brasileiro. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Corridor in the Asylum, do Van Gogh. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.